Olá, eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star. Se você é gestante e costuma ouvir por aí, dorme agora que você não vai mais dormir depois que o bebê nasceu, ou se você tá nessa fase que de fato não consegue dormir porque seu bebê já nasceu, você tem que assistir as dicas desse vídeo com a Daniela Pachito, médica neurologista e especialista do sono. Vem com a gente! Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mãe Star de hoje, que é um assunto super especial que eu tô defendendo e fazendo em causa própria. Então nós vamos falar sobre sono e eu trouxe aqui para vocês, com muito carinho, uma super profissional, que é a Daniela Viana Pachito. Ela é médica neurologista e é médica do sono, especialista em sono. Bem-vinda, Daniela! Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu tava grávida, né, todas as mães, né, que já tinham então tido seus bebês falavam: dorme agora, aproveita para dormir que você nunca mais vai dormir muitas horas na sua vida, principalmente depois do parto, né? E aí, existe isso? Existe estoque do sono? Como que funciona o nosso organismo em relação a isso? Quando a gente começa a dormir menos tempo do que a gente necessita, do que o nosso organismo necessita, nós chamamos isso de privação parcial crônica de sono. É como se essa falta de sono que a gente não está conseguindo ter ao longo da noite, ela vai de uma certa maneira se acumulando. Algumas pessoas têm essa ideia: vou dormir bastante para depois conseguir lidar com essa falta de sono aí. Mas a gente sabe que isso infelizmente não acontece. O nosso organismo ele precisa do sono de uma maneira regular, então com horário regular, com tempo regular. A única questão talvez que isso possa se refletir num certo benefício é quando a gente pensa muito no curto prazo. Então, por exemplo, essa noite eu tenho um compromisso, eu não vou conseguir dormir a noite toda. Então eu vou tirar um cochilo no meio da tarde, eu vou dormir umas 2 horinhas à tarde, para tentar minimizar o impacto da falta do sono no período da noite. Isso pode ser uma estratégia interessante. Só isso. Não dá para a gente programar em termos de semana, de meses, aí isso realmente já não funciona. E por que a gestante tem tanto sono? A gestante ela tem sono principalmente no primeiro trimestre da gravidez, e isso está relacionado com a flutuação de alguns hormônios, o aumento da progesterona, mas basicamente é mais no primeiro trimestre. Ao longo da gestação, principalmente no último trimestre, a grávida ela já começa a ter um certo desconforto pela questão do volume uterino. Ela tem às vezes uma certa dificuldade de achar uma posição na cama, ela pode sentir um pouco mais de calor, ela pode ficar um pouco edemaciada, inchada. Então isso às vezes começa a prejudicar o sono no período noturno. Coloquei no Stories ontem no Instagram uma pergunta: quantas horas você dorme por noite? 3, 4, 5, 6, no máximo 8, mas a maioria respondeu entre 4 e 6 horas. E algumas falaram: e ainda picado, porque minha bebê acorda muito frequentemente. Tem alguma dica de como ela sobreviver nesse primeiro ano, fazendo alguma outra estratégia que ajude ela a ficar melhor mesmo dormindo pouco? O sono da mãe, ele depende muito do sono do bebê, na realidade. E aí tem algumas mães que são mais sortudas, que os bebês começam a dormir melhor, já começa a ter um sono mais consolidado desde mais novinhos, e outras mães vão sofrer mais, porque as crianças vão demorar mais tempo para adquirir um padrão de sono mais consolidado. Como que é o padrão de sono do recém-nascido? É um padrão que a gente chama de polifásico. Ele não dorme às 8 horas, né? Ele dorme bastante tempo do dia, às vezes até 18 horas, só que ele acorda várias vezes durante esse período. E aí a dica para a mãe é o seguinte: é tentar também ter esse padrão polifásico nessa fase. Então, se o seu bebê está cochilando durante o dia, tente parar tudo e também cochilar um pouquinho na hora que você consegue cochilar durante o dia. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal de um adulto é a gente ter um sono consolidado de aproximadamente 8 horas, e aí a gente tem uma variação muito grande de pessoas para pessoas, e no período noturno, esse que é o ideal. Mas numa situação, né, de você ter um recém-nascido, a gente precisa adaptar esse padrão ideal para o que é possível, né? O que é factível. A curto prazo, quais os prejuízos de não dormir à noite e também não dormir de dia? Os prejuízos são muito assim na esfera do seu desempenho mesmo diurno, né? Então você vai ter uma alteração de memória, uma alteração de concentração, você vai ter também irritabilidade, cansaço, fadiga, sonolência, uma perda da sua qualidade de vida. E aí o esforço então da mãe tentar adaptar ao máximo, preservar o máximo possível de horas do sono que ela consegue dentro do padrão que o bebê está apresentando. Quem, por exemplo,
cronicamente dorme pouco, mãe, né, trabalha fora, chega em casa, fica com o bebê, depois que o bebê vai dormir, vai limpar a casa, arrumar a casa, fazer alguma outra coisa, vai dormir tarde, dorme aí 5, 6 horas por noite. Isso é ok? Aí eu acho que a gente tem que diferenciar duas situações. Existe uma situação que é a pessoa que é chamada de dormidora curta, é aquela pessoa que ela não precisa das 8 horas de sono. Então tem algumas pessoas que dormem 4, 5 horas e isso é o suficiente para o organismo delas. Ela tem que respeitar e continuar nesse padrão. Agora, o que é mais prevalente é a chamada privação parcial crônica de sono, que eu comentei também anteriormente. Então, é aquela pessoa que precisa de 8 horas de sono por noite, mas justamente por todos esses compromissos, por tantas questões que precisam ser resolvidas ao longo do dia, como se o dia ficasse muito curto, né? A pessoa começa a dormir menos, ela começa a dormir 4, 5 horas. A gente sabe que esse déficit de sono, ele vai se acumulando. Então, se eu preciso de 8 horas de sono e eu durmo 5 durante uma semana, do ponto de vista de impacto na minha memória, na minha concentração, no meu raciocínio, equivale a ficar 2 dias inteiros sem dormir. Aumenta a mortalidade, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão. O sono ele é muito importante para o nosso organismo. Então é durante o sono que vários genes vão ser ativados, várias enzimas vão ser produzidas. Se a gente quer ter uma saúde, né, assim, uma qualidade de vida, quer ter longevidade, a gente precisa estar atento e respeitar o nosso sono. E quem tem insônia? Eu perguntei também ontem no Instagram e 62% das pessoas que viram minha pergunta, você tem insônia? Responderam que sim, tem insônia. Imagino que, assim, episódios, né, de não conseguir dormir e tal, mas é um percentual alto, né? Como que é na população e as dicas para quem tem insônia de fato? A insônia é bem prevalente na população como um todo, e aí existem subpopulações que têm a insônia com uma maior prevalência, eu acho que é o caso, né, da mãe aí que tem um recém-nascido em casa, os idosos também tendem a ter mais insônia. De uma maneira geral, a mulher, ela tem mais insônia, o risco da mulher ter insônia é 1,5 maior do que o homem, até 2 vezes maior do que no homem. Em termos de prevalência, a gente tem assim, o transtorno mesmo de insônia, que é uma insônia repetitiva, com uma frequência de mais de 3 vezes por semana, por mais de 3 meses. A gente tem em torno de 10 a 15% das pessoas com esse transtorno de insônia. Então é bem alto. É uma situação que compromete qualidade de vida, é um fator de risco para desenvolver depressão, ansiedade, mas tem vários comportamentos que a pessoa pode buscar adotar para tentar melhorar o padrão de sono. E a gente chama isso de higiene do sono. Evitar usar substância estimulante no período noturno, cafeína, energético, evitar o uso de álcool no período noturno, fazer atividade física regularmente, procurar ter o quarto bem escuro, silencioso, ventilado, nada de televisão no quarto ou mexer no smartphone. Essas são medidas simples que muitas vezes são efetivas para garantir uma melhor qualidade do sono. Quando a pessoa ela faz tudo isso, ela melhora a higiene do sono e mesmo assim ela continua com um quadro de insônia, uma dificuldade para ou iniciar o sono, ou para manter o sono, ou ela acorda muito cedo, e isso associado a um cansaço, a uma irritabilidade, a uma alteração de memória, concentração, aí ela precisa procurar uma atenção médica, né? Ela precisa procurar ajuda. Eu já ouvi muito, vou tomar um vinho para relaxar e dormir. Então, não, álcool não relaxa e faz dormir. O álcool, ele relaxa, mas o álcool não deve ser usado como hipnótico. Primeiro que o uso, mesmo que seja em baixa quantidade, mas o uso repetitivo do álcool ao longo da semana acaba prejudicando o organismo de outras formas. Hoje em dia não tem mais aquela quantidade segura de álcool para ser ingerida. A Organização Mundial de Saúde não preconiza mais 2 a 3 taças por semana, não tem isso. Pode melhorar para um lado, então tem estudos que mostram que às vezes uma quantidade pequena, principalmente de vinho, pode melhorar a parte cardiovascular, mas pode piorar outras questões também. Então a gente não utiliza o álcool assim do ponto de vista médico para nada. E para o sono isso é mais complicado ainda, porque o álcool ele induz um relaxamento, ele diminui a latência de sono, então ele faz com que a pessoa adormeça mais rápido, só que ele modifica a estrutura do sono, então ele pode abolir as etapas mais profundas do sono, ele faz com que o sono seja bem menos restaurador, então a pessoa pode acabar dormindo menos tempo, acordando mais cansada. Então nunca é uma boa estratégia usar o álcool como hipnótico. Daniela, quem dirige,
e sente muito sono. Tomar café, cantar, enfim, pôr a mão pra cima, porque daí você fica com a sono, a mão cai, bate. Isso ajuda a despertar e você seguir viagem ou é perigoso? Aline, essa é uma questão que é de extrema relevância, né? Então acho que todo mundo tem que se preocupar com isso. A gente sabe que a sonolência é uma causa muito importante de acidente automobilístico, principalmente na estrada, e os acidentes automobilísticos mais graves são os acidentes causados por sonolência. Pelos estudos a gente sabe algumas coisas. Primeiro, a estratégia que é a melhor é você tentar tirar um cochilo antes da sua viagem. Tá? Essa é a melhor estratégia, a mais segura. Então, se você conseguir dormir ali uns 30 minutinhos, uns 40 minutinhos, melhor. A outra estratégia que é interessante é a utilização de cafeína, mas aí vem uma questão que a cafeína ela não é tão efetiva para todas as pessoas. Então tem gente que fala, nossa, eu tomo café, eu durmo, para mim não faz diferença nenhuma tomar o café. Então para essa pessoa talvez isso não vá adiantar muito. Mas para quem é mais sensível aos efeitos da cafeína, sente que a cafeína dá um up, assim, uma estimulação, então aí sim seria interessante também procurar fazer o uso da cafeína. As outras medidas, som alto, vidro abaixado, jogar água no rosto, ficar se batendo, né? Então cada pessoa tenta fazer uma situação, porém nenhuma delas garante um sucesso de deixar essa pessoa acordada, né, e dirigindo em segurança. Porque às vezes a intrusão do sono ela é muito abrupta. Você tá ali tentando se manter acordado com o seu som alto, a sua janela baixa, mas de repente você tem uma queda do seu nível de consciência, uma intrusão do sono que já é o suficiente para causar o acidente. Numa maneira geral, se você sente que você não está apto para pegar a estrada, se você está muito cansado, não pegue, dê outro jeito, sempre tem outro jeito, por mais que a gente ache que não, sempre tem outro jeito. Tente cochilar um pouco antes e fazer o uso da cafeína para aquelas pessoas que se sentem estimuladas com a cafeína. Acho que isso que é o mais seguro. Eu quero agradecer muito, Daniela, acho que foram dicas muito boas, muito obrigada. Então se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui e compartilha. Eu espero você na semana que vem. Um grande beijo!